Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa primeira aula do nosso sexto curso dos 27 perfis de personalidade. Nesse curso, a gente vai falar sobre um perfil de personalidade que ele ainda é um pouco, parecido em algumas coisas com os outros dois anteriores, mas ele tem muitas coisas diferentes. Mas uma coisa em comum também é um perfil de personalidade que tem o orgulho na base da personalidade, e lembrando, o orgulho é apenas a expressão de um sentimento mais profundo, que é o de não se sentir amado e amada por alguma pessoa que a gente considera muito importante, a gente não se sentir amado como nós somos, sem nenhum tipo de julgamento. Mas, antes de entrar na aula, eu peço a sua licença para reverenciar a Divina Consciência Manifestadora de tudo que é, humildemente reverencio o seu superior e peço licença para que juntos e juntas possamos estudar. Gente, seguinte, eu vou fazer esse curso em um modelo diferente de apresentação, porque os slides eu percebi que o número de visualizações ele diminuiu. Eu acredito que as pessoas elas estão querendo ver mais o vídeo aqui com a tela completa. Então eu vou fazer aqui seguindo, o meu material de apoio da organização da nossa aula, do nosso bate-papo. Eu vou fazer de uma forma mais fluida também, mas eu não vou mostrar para vocês, ok? Então assim, esse perfil de personalidade, é um perfil onde as emoções predominam, é um perfil que as emoções é a maior influência no que a pessoa está fazendo, está agindo, está se comportando é as emoções, não que não seja nas outras pessoas, mas nesses perfis são mais ainda. E o primeiro ponto esse perfil de personalidade, ele está muito ligado com a questão da conexão um a um. Um a um, o que seria um a um? Um amigo muito íntimo, um namorado ou namorada, esposo, esposa muito íntimo. Então essa pessoa ela busca essa conexão no um a um com alguém. Então quando ela busca isso, ela acaba então focando em algumas conexões e não se importando tanto com as outras. Só que também é um perfil de personalidade que, por focar essa coisa do um a um, ela vai se focar muito também na questão física, da beleza estética, do corpo, da parte física. Vai ser uma pessoa muito preocupada com os detalhes da sua face, da sua pele, do seu autocuidado, sabe, da sua alimentação muitas vezes, da academia. De uma maneira geral, uma pessoa que cuida da saúde física do corpo dela. Esse perfil de personalidade, como todos os outros, ele tem uma série de qualidades. Uma pessoa que tem uma capacidade de comunicação, de se relacionar, de perceber as outras pessoas, de ler as outras pessoas. Então, é uma pessoa que pode trabalhar com comunicação, com relações internacionais, na parte de vendas, de gestão. É uma pessoa muito versátil. Ela lida bem com gente. Então, onde tiver gente, ela lida bem. E todas as empresas têm gente, então ela lida bem em todos os lugares. Vamos colocar assim. Mas, como o objetivo aqui é a gente falar dos pontos que são sabotadores e que estão escondidos e ensinando e trazendo algumas reflexões para como talvez lidar com isso, o primeiro ponto que a gente vai trazer aqui é exatamente a ideia de acreditar que a atração, a coisa da sedução e de se atrair, de fazer alguém desejar a gente é uma forma de ser amado. Existe esse padrão mental, esse padrão emocional de acreditar que se eu sou desejado ou desejada, se alguém tem ciúmes de mim, é porque essa pessoa me ama. E também fazer o outro, ter ciúmes de mim. Então, vou criar maneiras de fazer o outro ter ciúmes de mim para me sentir amado ou amada. Então, esse ponto é um ponto a se ficar muito atento e perceber. Olhar também para a questão de buscar ficar encantando as pessoas, sabe? Ficar falando aquilo que elas querem ouvir, oferecendo aquilo que elas realmente já disseram que seria importante, não de forma autêntica e natural, mas sim para fazer a pessoa querer ficar perto, querer voltar, querer estar aqui novamente, querer estar comigo. Então toda essa coisa, sabe, do encanto, mas usando isso como uma forma de poder sobre a outra pessoa. Para fazer ela fazer o que eu quero, para fazer ela estar aqui, para fazer ela me favorecer talvez ali na frente. Não sei exatamente, mas é uma forma de manipulação, que às vezes é tão natural que a pessoa nem percebe que está manipulando a outra. Ela faz isso desde criança, é um personagem, Nós não somos a nossa personalidade, a personalidade é um personagem.
Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente começa então ter essa percepção de que, poxa, eu faço isso sempre, mas isso é manipular o outro. Eu só não sabia que era isso. E então todo esse cuidado com o corpo, com a beleza, né, essa coisa da comunicação, essa coisa de encantar o outro, de falar aquilo que o outro gosta, né, são formas para se tornar uma influência, mas não uma influência como a anterior, querendo ser aceita pelo grupo. Não, mas para ser vista por uma pessoa específica, que é a pessoa que eu quero. Então, usar a influência para chamar a atenção de uma pessoa muito específica. E se até aqui esse conteúdo está fazendo sentido para você, eu peço gentilmente que você já se inscreva no canal, que você deixe o seu like, seu comentário, que você compartilhe, porque isso é muito importante aqui para o canal. Aqui embaixo tem contato de WhatsApp para quem desejar participar da mentoria, para quem desejar participar de grupo de estudos, onde a gente está aprofundando mais conteúdos. É só ficar à vontade aqui, me chamar aqui no WhatsApp. Terapia também, né? Porque eu sou psicólogo, né? As pessoas que tiverem interesse, é só clicar aqui embaixo. O próximo ponto é a ideia de que se eu gerar prazer, né, se eu inspirar no outro, se eu causar no outro uma percepção, fazer ele perceber que em mim ele vai encontrar prazer, de que isso me faz me sentir mais bonito, mais bonita, mais vivo, mais eu. Sabe essa sensação? Prestar atenção nisso e perceber como que essa tentativa de fazer o outro desejar a gente, para a gente se sentir assim diferente, o quanto isso está falando na verdade de uma situação da gente não se sentir visto. E não se sentir visto por quem, né? Porque a gente acha que é por alguém específico. Quando na verdade a crença na nossa cabeça, porque a gente tem uma crença de que aquela pessoa tem que aceitar a gente como a gente é. Só que a gente não percebe que essa crença é uma crença limitante, por quê? Porque a gente tem uma crença de que aquela pessoa tem que aceitar a gente como a gente é porque ela nos ama. Ou então, se ela não aceita, ela não nos ama. Quando na verdade a gente não percebe que essa crença ela é tão limitante que ela impede a gente de perceber o seguinte: mas eu amo aquela pessoa também? Amo. Ah, eu também amo ela. Mas eu não consigo aceitar ela como ela é? Como assim? Eu não consigo aceitar que ela não me aceita. Então eu não consigo aceitar ela como ela é. E eu amo ela. E eu acho que só porque ela não me aceita como eu sou é porque ela não me ama, sendo que eu amo ela e eu não aceito ela. Então percebe que é uma crença limitante, a gente quebra ampliando a nossa consciência. Nós não precisamos da aceitação de ninguém. Nós só precisamos romper a crença de que a pessoa precisa aceitar a gente como a gente é, sendo que a gente não aceita ela não aceitando a gente. E assim a gente se liberta. Claro que às vezes tem todo um processo, tem todo um caminho de desconstruir alguns nós inconscientes que foram feitos, mas aí a gente faz isso num trabalho mais próximo, né? Porque não é uma coisa que dá para fazer num vídeo de YouTube, porque são coisas muito particulares de cada pessoa. Então, esse medo de não ser visto, esse medo de não ser querido, que faz a gente ficar então nesse impulso de querer ser desejado, de querer ser visto, de querer ser percebido, né? Ele vai sempre apontando pra gente uma urgência mesmo da gente conquistar um afeto, de conquistar um lugar de segurança. E às vezes a gente foge de conexões, de amizades, de pessoas queridas que podem nos dar afeto porque a gente acha que não precisa. Quando na verdade esses sinais eles já estão surgindo exatamente mostrando isso pra gente. Que é isso que está acontecendo com a gente. E trabalhando esses pontos que a gente já veio falando até aqui, vai chegar um momento que a gente vai começar a se questionar se realmente fazer qualquer coisa, ter qualquer tipo de comportamento em nome do amor, se isso realmente é amor ou se isso na verdade é só uma defesa do nosso personagem com medo de perder aquela pessoa que a gente criou ali todo esse encantamento, toda essa coisa. E por medo de perder essa pessoa, então por uma fragilidade do nosso ego, de não aceitar que tem medo, que é frágil, que é vulnerável, a gente justifica comportamentos às vezes de violência, de agressão, não necessariamente física, mas verbal, de comunicação, enfim, patrimonial, de quebrar algo da pessoa, né? Tô chegando aqui em casos mais graves, né? Mas às vezes são coisas menores, sabe? Aquela briguinha porque a pessoa fez X ou Y. Então, assim, quando a gente começa a perceber que justificar que fez isso por amor
já não tá mais tendo fundamento, aí realmente a gente está dando mais um passo de profundidade, sabe? É entender que assim, a gente não pode fazer qualquer coisa e falar que é por amor. O amor, ele só aceita coisas boas, ele não aceita coisas destrutivas, coisas que machucam, coisas que ferem. Ah, mas a pessoa estava errada. O amor, ele perdoa. O amor, ele sempre deixa passar. O amor sempre fica em paz. O amor é o amor. Então, quando a gente começa a entender que o amor, ele é uma profundidade, é uma entrega, que não é sobre a gente apenas fisicamente, esteticamente tá bonito, mas essa coisa de se entregar emocionalmente, de querer conhecer a outra pessoa, de aceitar ela como ela é, aprender a ir se vulnerabilizando e mostrando para ela quem nós somos de verdade, intencionalmente, conscientemente, porque inconscientemente a gente mostra nos nossos comportamentos que nem a gente enxerga, as pessoas enxergam, e às vezes a gente se ofende porque a pessoa fala que a gente tem um comportamento que a gente finge não enxergar na gente, quando ela fala a gente se ofende porque ela falou uma coisa que a gente acha que a gente não é, mas no fundo a gente sabe que é aquilo, a gente só tá ofendido porque a gente tá tentando se esforçar para não ver e ela tá dizendo uma verdade que é difícil de engolir. Então, assim, é muito importante, sabe, a gente poder se permitir a perceber que o aprofundamento do amor, ele é a gente se vulnerabilizar. Ele é a gente falar a verdade quando a gente está com medo, a gente pedir ajuda quando a gente precisa, a gente sabe saber ter humildade de perguntar quando é necessário, de ficar em silêncio quando for melhor, chorar no momento de chorar, sorrir no momento de sorrir, comemorar no momento de comemorar. Então assim a gente vai aprendendo a cuidar desse vazio interno emocional que no geral nós adultos, né, temos, não porque nossas famílias são pessoas ruins, mas porque são seres humanos. São seres humanos, eles nos fizeram o melhor que eles puderam, o que eles receberam, o que eles conseguiram construir e foi o melhor e tá tudo bem. É só a gente seguir em frente, aprender e transformar o que precisa ser transformado e a gente realmente chegar no nosso verdadeiro eu, na nossa verdadeira essência, livre dos personagens, livre dessa coisa de pressão, sabe, por fazer qualquer coisa, justificando que isso que é amor, sabe? O amor, ele não consome a gente, o amor não desequilibra a gente, o amor não deixa a gente desequilibrado, o amor deixa a gente em paz, em equilíbrio. Então, toda vez que a gente estiver buscando uma intensidade nessas paixões, assim, tal, isso não necessariamente é amor. Pode ser que ali exista um amor, mas o amor ele não está na paixão. O amor ele está numa coisa mais sutil. É, é isso nessa primeira aula. O tema da nossa próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da carência, né? Como que esse perfil de personalidade lida com a questão da carência. E, e é isso. Esse é o novo formato. Eu vou entregar assim agora para vocês, porque eu quero fazer os testes aqui para ver como que a audiência reage. Deixa aqui no comentário o que vocês acharam desse modelo de aula, se foi bacana, e a gente vai continuando agora dessa forma, ok? Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.